Então vocês, espíritos que trabalham na Umbanda, vocês acreditam e gostam e entendem Jesus e Deus? Mestres. São mestres e vocês respeitam Jesus? Nós seguimos ele. Ah, vocês seguem ele. Está em cima de todas as 7 linhas da Umbanda. Jesus? Entendi. Então quando as pessoas... Nós chamamos de outro nome, se nós chamar de outro nome, mas é uma energia só. Vocês chamam de Oxalá, né? Às vezes de Tupã, às vezes de Oxalá, alguns chamam de Sananda. De Jesus, mas não é Sananda que você está falando agora, né? Entendi. Mas nós chamamos de Oxalá, Pai Tupã, Pai Oxalá. O senhor sabe que tem... Existe um orixá chamado Oxalá, existe um mestre chamado Jesus. Tá. Como o mestre de Jesus está na força do Oxalá muito grande, nós chamamos Jesus de Oxalá. Ah, entendi. Então quando alguém, inclusive eu no passado, viu, seu Tupinambá, quando uma pessoa pensa em Umbanda, o que eles estão na cabeça deles mesmo é Quimbanda e Candomblé, que faz matança de animal, que tem violência com a pessoa, essas coisas. Na Umbanda não é assim. Nós não mata nada, é muito difícil matar um bicho. Às vezes tem que matar uma galinha aqui e ali para poder fazer algum descarrego, porque o bicho está muito forte em cima dele e tem que tirar, mas o Umbanda trabalha mais no amacio das plantas. Entendi. Na amacia catar as plantas e tirar o sangue da planta. Para nós trabalhando no sangue da planta não precisa de outro. Inclusive Exu, às vezes quando Exu é iluminado, ele aceita só a amenga da macia. Não precisa fazer matar. Entendi. Então... Muito bonito arrancar sangue, né, filho? Mas arranca sangue do seu pescoço para você. Mais fácil pegar uma planta. O sumo da planta tem mais força, às vezes, que o sangue de vocês que é sujo. Não sabia disso. Então, até as pessoas que vão procurar a Umbanda, elas estão meio confusas quanto a missão da Umbanda. Vocês não estão lá para ficar fazendo trabalho para os outros, né? Nós está para dar passe nos filhos. Entendi. Está para dar passe nos filhos. E a Umbanda, então, ela é diferente do Espiritismo porque ela trabalha com energia mais pesada, né? Como disse o Pena Branca. Nós trabalhamos com energia mais da natureza, mais o remédio mesmo, filho. Vocês da Espiritismo, vocês ficam rezando, esperando a cura vir. Então vem. Nós reza e dá o remédio também. Tá certo. Vocês trabalham com energia mais pesada. A gente lá no Espiritismo, a gente trabalha com espírito também, mas a doutrinação é uma coisa mais mental, né? Eu vou falar, às vezes você está com figo ruim, e você no Espiritismo vai ficar só rezando para melhorar. Nós reza para melhorar e te dá um remédio feito de planta. Ah, tá certo. Porque eu enxergo o remédio, sara mais rápido. Ah, claro, porque tem a energia própria da... Para curar, se autocurar. Como é que é? Então estalta. Hoje, se a estalta está lá fora, ela não pega gripe porque ela é estalta. Então, mas o homem, às vezes, ele precisa tomar remédio para poder curar. Então, ele toma o passe e toma o remédio com passe. O remédio vem fluidificado. E o remédio é feito de folha. E essa erva de Santa Maria com esse tal do Oripepe, ele tem as propriedades que juntando faz um negócio bom. Santa Maria limpa as vistas física, Oripepe limpa a vista espiritual. Eita, nós. Quem é que o senhor tá vendo aí agora para finalizar aqui? Quem é que o senhor tá vendo aí do mundo espiritual aí do lado dos 6? Tem mais gente aí? Agora não tem ninguém, tô vendo grande aqui do nosso lado. Não, mas no mundo espiritual. O pai Joaquim não tá aí? Hoje não tá. Esse povo deve estar trabucando, então. Tá na hora do almoço, deve estar almoçando. Então tá bom. O senhor quer deixar uma última mensagem aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão acompanhando aqui com a gente? E só vai conhecer mais as coisas antes de usar a boca para criticar.
Tá bom? Eita. Quando você bota um dedo assim, 3 vezes tá com sucesso, vai conseguir conhecer a Umbanda direito? Vai conhecer a Umbanda é mais ruim. Às vezes a ruindade é mais da que a pessoa que está falando. Que um dedo para lá, 3 contra ela. Qual que foi, então, seu Tranca-Ruas das Almas? Qual que foi a última ordem que seu patrão deu para vocês, assim? Não é ou não está determinado uma ordem específica. Uhum. Quanto é feito, nós já temos o nosso cargo. Qual que é o cargo da sentinela? Sentineliar. Qual que é o cargo do atacante? É atacar. Qual que é o cargo Cada um tem seu cargo. Meu cargo eu já te passei o que eu faço. Esse é o cargo. Pessoal, tá pensando? Eu não vou falar palavrão, eu não vou falar nada. Uhum. Senhores sábios, das religiões afro-brasileiras, que estão dizendo que eu não estou aqui e que o médico está se aproveitando. Você pega cata esse nome do médico, inclusive até coloca outro. Na hora que o médico morrer, dane-se. As palavras ficar falando do mesmo jeito. Eu nem sei o que eu estava falando aí. Esses senhores sacerdotes estão falando que nós estamos enganando, estamos fazendo coisa errada, que nós estamos mudando as regras, nós estamos. É eles que estão assim, eles querem manter tudo na época da pedra. Se eles puderem, eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe o que é Pemba? Se eu sei que é o quê? Pemba. Sim, é tipo um giz que escreve assim um sinal no chão para evocar uma entidade. Então, eu vou te ensinar como é que faz Pemba. Tu se enfia no meio do mato, tu vai no meio das tem lugar que dá, é mina de Pemba, é como se fosse calcário. Você vai no meio de uma mina, tu vai pegar aquilo, tu vai lavar, é como se fosse ele é um giz duro, é bem, você vai ralar aquilo, você vai lavar aquilo com 7 tipos de água, você vai colocar no sol, você vai colocar na lua, você vai rezar, você vai fazer muita coisa para usar aquilo só como giz. Depois tu vai misturar aquilo com mel, vai amassar na mão, como se fosse um bolinho. Aí vai virar Pemba, vai secar, aí vai poder usar. Quero saber quantos fazem isso. É mais fácil, a modernidade vende. Vai lá e compra assim. Vai lá e... Existem os que são tradicional, existem os que são modernos. Tem uma comida de santo. Entendi. E tem que ser enrolada dentro de folha de bananeira. É feita à base de milho branco. Chama-se acaçá. Aquilo dá um trabalho danado para fazer. Então, ou você tem uma mão muito boa para moer o milho, para poder tirar a farinha do milho, para poder cozinhar. Todo esse trabalho é uma oração. Se aquilo dá um trabalho danado. Existe um mistério por causa daquilo. Tem uns que pega, faz um mingau e quebra e abre na pia. Faz bolinho de pia, caçar de pia. Um vai condenar o outro. Que está usando a modernidade. Então o tradicional que está vivendo na época das pedras, ele tem o direito de falar o que ele quer ser. E o moderno também tem o direito de trabalhar da forma moderna, se ele quiser sim. Eu só não quero hipocrisia, mentira, maledicência, fofoca. Que isso é exatamente contra o que está se dizendo. Não existe um código para Umbanda. Não tem um códice. Ainda não tem um códice. Porque o ser humano do Brasil ainda não está evoluído para isso. Não está. A Umbanda nasceu, os espíritos tentam ensinar, é montado toda uma operação de guerra e o povo continua errando. Por isso que vem para essa religião, não entende, vai lá para os crentes. Chega no crente, não se aceita e vive eternamente na hipocrisia. Errado não é a religião, errado é o bicho que está indo lá. São as pessoas que estão frequentando e não estão sabendo aproveitar a melhor parte, que é o quê? É união, é paz, é amor, é unidade, caridade. Então eu, que estão me chamando, estou fazendo caridade. Não estou bebendo de canudinho a alma de ninguém, não. Estou fazendo decantação. E se não entendeu o que é decantação, vai nos Pai do Povo,
que é um bom livro para começar os seus conhecimentos. Eu não estou puto da vida, não. Estou sendo claro. Tá certo. O senhor também houve alguns... Houve questionamento para modo de compreensão. O senhor, antes da gente continuar, o senhor tem telefone aí no lado espiritual? que é isso? Como assim? Telefone é esse negócio que tá fazendo esse barulho aí? Não, você é da casa. Ah, tá certo. Então não dá para escutar, não. Não, tô brincando. Olha... Ninguém pode fazer por você. Nada pode fazer por você. É você que tem que agir em você. Para você passar a aprender a optar pelo bem a cada vicissitude da vida. Então não se consegue uma elevação espiritual mudando ninguém. Nem se consegue uma elevação espiritual para os outros, mudando os outros. Se eu falei isso da federação da Eliseu Espírita, isso eu falei só para você entender que você tem que, com você, trabalhar de outra forma. Não para você sair daqui e ir lá tentar mudar ela. Claro. Porque até que, como você falou, se mudar, quem vai mudar é Deus. Então, mas o que eu quero dizer é que a gente não pode deixar dizer, então agora a religião espírita é assim. Não, é assim nesse momento. Se eu estivesse falando com um budista, eu estaria falando da diretriz budista. Se eu estivesse falando com o hindu, sabe por quê, moço? Porque fora do mundo material não existe religião. Então, é o que eu estava dizendo esses dias. Existe a experiência. Não, existe Deus. Mas aqui também o que é uma religião, moço? Aqui não existe Deus. Deus está preso no chão, bem guardadinho, para você fazer o que você quiser. Quando você não puder resolver seus problemas, você recorre a Deus. O senhor estava... Peraí, voltando até. Quando o senhor falou que Deus é a justiça, Deus é tudo, então precisamos concordar que aqui existe Deus, se é tudo. Aqui não existe Deus. Bom, aí sim. Aqui não existe, aqui aliás, desculpa, só existe Deus. Não existe mais nada. Então, nem você. Nem ela, isso nem a cadeira, isso. Nem o ar, nem o sol. Tudo é Deus. E Deus é tudo. Então só existe Deus. Mas aqui, que é onde existem todas as coisas que estão aqui fora, aqui não existe Deus. Você coloca um Deus peso lá em cima e diz, fica aqui, não vem me atrapalhar. Quando eu precisar, eu vou aí como um oráculo e lhe peço para você resolver meus problemas. Mas às vezes parece improdutiva a conversa sobre Deus, Pai, porque aqui está dizendo, quando trata dos atributos da divindade, lá na questão 10, ele pergunta para o homem, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. E a resposta dele é não, mas ele explica, ele fala, falta-lhe um sentido para isso. Isso. Perfeito. Mas o Senhor encarnou aqui no planeta Terra. Eu encarnei. Certo. E quando que o Senhor partiu daqui? Já faz bastante tempo. Faz? Faz. Tipo 1920? Não, depois. Depois... Eu preferia não falar. Tá bom, então. Mas o senhor... Eu saí daqui com tudo isso? Não. Com tudo isso que eu estou lhe falando? Não. Eu hoje vivo tudo isso que eu estou lhe falando? Não. Não, mas Não, moço, eu acabei de lhe dizer, eu sou porta-voz. Certo. Tem gente que já escreveu, a partir de ouvir de Deus as perguntas que você ia fazer, tem gente que já escreveu num papel todas as hipóteses. E eu estou lendo. Parou. Sério? Sério. Quer dizer... Moço, sabe aquele negócio que põe diquinho para tocar chão? Aquele negócio tem umas caças do lado que é onde sai o chão. Como é o nome daquilo? É caixa de som. Isso. Eu sou aquilo. E
Existe um aparelho que está tocando um diquinho que alguém fez. Eu xoxó o chão. Não, peraí. Quer dizer, o senhor está com uma equipe de trabalhadores aqui? Não, eu não estou com uma equipe. A equipe está comigo. Eu faço parte da equipe. Eu não tenho uma equipe comigo. Sim. Mas o senhor Eu entende sou, o que quer dizer, eu a sou o presença. mais simples deles. Mas é quem é o mais simples que é o maior, viu? O senhor Jesus que fala assim. Não. O maior é o que faz. O maior sempre é Deus. Não, mas entre nós, assim, é aquele que serve que é o maior, né, pai? Olha, mas eu achei interessante isso que o senhor falou. Então, nessa equipe de pessoas que estão juntas, podemos dizer que tem uma equipe aqui, é isso? Aqui sim, aqui porque Então, não vamos existe conversar outro, no meu nível. não existe outro lugar para se estar, tudo é Então aqui. tá, Né? vamos lá, vamos conversar aqui na minha linguagem, a gente pode entender, caramba. Então tá, o senhor disse que existe uma equipe e as perguntas já estão escritas. Deus é causa primária de todas as coisas. Mas Você acha que você está guiando a pergunta? Então você é a causa primária da minha pergunta, então você é Deus. Eu digo, estou usando do meu livre-arbítrio para ceder ou Mas que resistir a uma livre-arbítrio? pergunta. Acabou de mostrar, só existe 2 livre-arbítrios, moço. O livre-arbítrio de escolher antes da encarnação o que vai acontecer. E depois da encarnação, como vai viver o que você escolheu. Não, mas então, peraí. Você só pode fazer uma coisa agora. Descer a boca a fazer a pergunta e você escolher estar sempre com Deus enquanto a boca está perguntando. Entendi. Porque a pergunta que a boca vai fazer é a pergunta que você, antes da encarnação, escolheu para fazer. É uma coisa de se pensar, hein? Se não, isso aí está errado. Não foi isso que nós leu? Mas pode ser. Já ouviu falar que tem gente que se desvia do caminho? Já ouvi você dizerem isso. Já ouvi você dizerem isso. Mas quando fala da escolha da prova, o próprio Kardec diz assim, o Espírito nos guia a fazer o que nós temos que fazer, e o homem, imaginando que ele está fazendo sozinho, conserva o seu livre-arbítrio. Conserva então a ideia de estar fazendo. A ideia de ter livre-arbítrio de fazer. Conserva a ideia de ter livre-arbítrio de fazer, mas não tem. Ou isso não existe uma causa primária, moço. Ou então aí teria que estar assim, Deus é causa primária de algumas coisas, mas não é de outras. Tem uma palavrinha que nós bate sempre. Vamos ver. Fala, pai. Tudo. Vocês não têm condição de entender essa palavra. Ixi. Tudo é todas as coisas que existem. Não só o que você quer colocar dentro. Então. Se ele é causa primária de todas as coisas, ele é causa primária de tudo. Todas as coisas. Não aquilo que você acha que ele faz e o que você acha que você faz não é causado por ele. Então vamos dizer assim, ele causa você fazer e causa em você a ideia de ter escolhido fazer agora. E aí você, quente que foi você que escolheu, claro, acha que tem o livre-arbítrio. Agora, moço, sobre livre-arbítrio. Vamos lá, fala. Vamos dizer que você está interagindo com a filha. E você faça uma coisa, quiser nela uma vicissitude que ela não pediu. Ixi. Isso pode ocorrer, não pode? Você com o seu livre-arbítrio acabar fazendo algo que outra pessoa não goste. Sim. Pode? Pode. Onde ficou o livre-arbítrio dela? Ela não queria passar por aquilo. Por que o seu livre-arbítrio foi mais forte e fez ela passar pelo que ela não queria? É este ponto que vocês não analisam. Vocês só se veem a si mesmo. Eu quero fazer, eu vou fazer. Mas você não entende que quando você faz, vai sempre para alguém. E esse alguém também tem um livre-arbítrio. É um presente. De querer ou não querer. Um presente se aceita ou não. Um presente. Não, de querer ou não querer receber de você. Esse presente. Se você impõe, você acabou com algo que Deus deu a ela.
Porque o livre-arbítrio é um dom de Deus. Deus deu a ela a liberdade de escolher o que ela quer. Isso chama-se livre-arbítrio. Livre opção, habitar livremente. E ela não pode exercer isso porque você quis fazer. Mas isso tudo antes. Não, eu estou falando dentro da ideia que ele tem de que se ele quiser, ele escolheu a pergunta agora. É isso que eu estou falando. Uma pergunta dessa pode ferir a suscessibilidade dela. Se ela permitir. Não, pode ferir, porque suzinamento, você não fecha. Você só diz assim, não gostei disso. Mas isso feriu o livre-arbítrio dela. E aí, como é que ficou o livre-arbítrio dela? Eu não acredito que foi eu que feri, foi a escolha dela de interpretar isso de uma maneira... A interpretação, não a pergunta. Então a pergunta estava escrita. Então você não escolheu agora a pergunta já estava pronta antes. Não, eu acho bonito tudo isso, mas não é assim fácil de compreender. Moço, passa a ser fácil compreender quando você entende uma coisa. Quem é você? Tu fala bonito, moço. Eu não sou eu não, é inspiração aqui dos amigos nossos aí, não? Olha, é desse jeito mesmo que tu falou. Ah lá. Tá certo. Bora lá, amor. Quando uma pessoa trabalha, por exemplo, com uma entidade da linha de Zé Pilintra, existe um contrato que é feito antes da encarnação? Um acordo? Tipo assim. Olha, meu santo, tudo que vem na força das Umbanda é por grau. Nada é feito ou vindo de um jeito que não possa vir. Não há necessidade, por mais que existam guias que falam que sim, meu santo, não tem necessidade desses acordos assim, tão assim estruturados na terra de vocês. Porque se um guia vem na corrente de Zé Pilintra, é porque é um espírito preparado, conduzente a isso. E é lógico que ele vai sempre respeitar as regras que já conhece. Entendeu? Tá certo, entendi. É algo muito maior. E da mesma forma, então, mesmo que não exista contrato, vai ser um espírito que tem uma certa harmonia com a sua energia, com quem você é e com o caminho que você está trilhando, não é? É isso mesmo. É dessa forma mesmo. Porque no plano espiritual, quando se desencarna, está preparado, porque não é todo um desses que faz desencarnação que vem na corrente dos guias. Mas quando se vem de Exu, meu santo, a Nego Velho, dos Preto Velho, é tudo espírito já direcionado a trazer o bem. Só que são graus, né? É como esses escadinhas desse do Cruzeiro das Almas, que são sete graus, que esse precisa caminhar e trazer para si a força do maior. Então, na linha de Zé Pilintra, existe essa ideia de hierarquia ou evolução? Meu santo, não é na linha de Zé que sou eu, mas é em toda a corrente. Em tudo na vida, meu santo, tem isso. Tá. Sempre tem, porque as evoluções é assim. Existem os natural de Zé Pilintra, que está mais no começo dessa caminhada. E dentro também, ele vai estar orientando sempre aquilo que as pessoas estão preparadas. O médium, meu santo, vai receber a força estimuladora de sua mediunidade, nós guia, sempre de acordo com a preparação que esse tem. Por isso que vocês que têm terra, carne, osso desse, tem que estar sempre aprendendo. E essa conversação ajuda nisso. Graças a Deus. É verdade. Zé, se tem uma pessoa que quer trabalhar com o Zé Pilintra, como é que ela faz se ela ainda não tem? Ou será que só o fato dela querer já quer dizer alguma coisa? Meu santo, é assim, deixando bem claro, não é só eu, Zé Pilintra, que trabalha na corrente dos malandros. Se tu recebe Zé Pretinho, seu camisa preta, ou qualquer outro dos mestres de Acais, né? Tu tá sempre na energia maior. Tá. Zé Pretinho, esse, tem ligação maior com o Zé Pilintra. Camisa preta também. E assim por diante. O nome, meu santo, é o que menos importa. O que importa é esse dos mediadores, né? Esse dos médicos.
está assim disposto a prestar o bem na força de Deus. Entendeu, meu santo? Entendi, sim, senhor. Tá certo. Agora, no meu caso, seu Zé, eu falei com a Rosa Vermelha e ela revelou que então eu tenho um Zé Pilintra caminhando comigo. Sim. Para incorporação e trabalho. Daí depois, o pai João das Almas falou que ele é meu padrinho. Então, nesse caso, foi permitido revelar. Sim. Mas não é sempre que é permitido. Olha, meu santo, não é porque tu carrega a noz natural em sua coroa que hoje tu já está preparado para isso. Claro. É necessário que tu, como esse moço formoso dos inteligentes, tu vai se preparando, vai conhecendo mais, vai proseando, vai se abrindo para isso. Já existe um, meu santo, escolhido para tu, a força maior. Mas enquanto não existir a primeira desincorporação certa, a porta está aberta. E se tua ação, a sua ação do dia a dia, for dessa reta, meu santo, tu vai trazer um espírito de maior grau na corrente minha de Zé Pilintra. Já existe um preparado para tu. Mas qual que vai vir de força de maior? Por enquanto tu tem, o médico que quer trabalhar com nós, tem uma porta aberta. Mas vai depender das ações desse, trazer um espírito de maior evolução ou de menor. Sempre embaixo por uma lei. Mas é assim, meu santo. A porta tem que ser aberta e estreita. Na força da bondade, caridade e da verdade sempre. É esse a grande prova. Claro, porque vocês também não vão ficar trabalhando com uma pessoa que não tem a disciplina que vocês já estão acostumados. É necessário, é necessário. E aí, meu santo, quando se a pessoa tem no seu caminho a missão de ser, por exemplo, um zelador de santo, um dirigente espiritual, ou qualquer nome que nessa vida vocês não, naturalmente, se essa missão desse, ou se esse está mais decidido a isso, mesmo que ainda não esteja preparado, os espíritos que vão estar mais próximos são esses mais seguros, porque na falange maior de corrente nossa, de Jurema, por exemplo, se nós estivéssemos falando de Preto Velho, eu ia falar do quê, meu santo? Da corrente dessa de Aruanda. Se estivéssemos falando dos guias desse, das matas, os caboclos, nós iríamos falar de Jurema. Tá certo, meu santo? Os caboclos esse, vem, né, nessa força assim maior. Então, se deixando claro nisso, cada um desses tem lá na força maior a sua proteção. É isso. Ah, entendi. E todos assim são orientados, então, sempre para o bem, né? É. Se esse dos médicos começa a ter atitude que é só para fazer benefício próprio, não tem a disciplina de ir frequentando os trabalhos da casual que faz parte, leva-se só na brincadeira as coisas, naturalmente esse espírito maior, ele se afasta. E aí, esse dos médios entra numa força que vocês dessa terra chama de animismo, né? Esse começa a criar por si só aquilo que, por meio da espiritualidade afastada, ele se perde. Olha, que perigo! É. Nessa vida tudo tem duas mãos, né, meu santo? É por isso que é importante o dos médios ser orientado embaixo de um casuário. Tu sabe por que existe centro, existe templo, existe tenda, meu santo? Para se seguir a orientação de um cabra-chefe, de um guia-chefe no terreiro. É por isso, meu santo. O meu guia-chefe é o caboclo flecheiro, o seu Giramundo. Que graças a Deus a tu. Quando a gente fala assim de uma entidade, o senhor consegue ver ela ou comunicar com ela? Meu santo, nada nessa terra é descomunicado. Porém, existe sempre as regras. Vou fazer uma coisa assim mais da terra de vocês. Quando você está numa dessas conversas prosa que você chama de reunião, por mais que exista assim, pessoas do mesmo grupo mas se esses não fazem parte da reunião, naturalmente esses não estão presentes. Mas não porque não mereça, é porque não é assunto condizente a isso. No plano espiritual, meu santo, está tudo mais organização. Não para ser chato, né? Mas para ter ordem. Entendeu? Entendi. Então quer dizer, vocês estão comunicáveis. Então, o senhor consegue. É isso mesmo, a palavra dele é essa.
estamos comunicados, mas não é toda hora que a comunicação é aberta, porque tudo tem uma necessidade. Meu santo, quanto desse povo da terra, assim, com corpo, com dessas coisas, existe encarnado na terra hoje, meu santo? Quantos são? Nossa, na Terra, 6 bilhões, 7. É quase mais, né? É 7 bilhões, né, meu santo? Com média. Cada um desses, meu santo, tem um desse protetor. Então, meu santo, o plano espiritual é maior do que esse plano dos terra. E cada um desses está muito ocupado. Então, nós temos que sair, vocês que são desencarnados, dos pequenos problemas de cada um de vocês, para entender que vocês têm dificuldade, mas essa dificuldade fosse, assim, sabida do Espírito seu na hora da encarnação. Então pare de reclamar, você que está ouvindo nós cá, você que está fazendo ouvidor, conversador aí, que está vendo a nossa prova, porque às vezes a pessoa está, meu santo, se questionando muito porque o amor foi embora, porque o pataco, porque o dinheiro na terra está pouco, ou porque um filho entrou no caminho errado. Né? Mas nessa hora, meu santo, não lastime, peça proteção e agradeça pela oportunidade que cada um tem de se evoluir, né? É isso. A gente ouve falar, seu Zé, que a linha de Zé Pilintra, eles afirmam assim que todo mundo é aprendiz, não pode esquecer disso. É isso aí. Mesmo aqueles que estão no grau mais evoluído, superior, não é? Porque quem sabe mais tem que ensinar os outros, né, seu Zé? Não é não. Quem sabe mais humildade para tentar mostrar e até mesmo entender a ignorância do outro. Porque quem sabe mais, meu santo, nem sempre precisa ensinar. Às vezes no silêncio mostra mais do que a palavra dele. Nossa. E aí a outra frase que é natural, a maioria das pessoas já ouviram falar que se interessam pelo seu Zé, que ele diz assim, às vezes a maior sabedoria é parecer não saber nada que tem a ver com o que o senhor falou. É verdade. Meu santo, tu já observou que nessa terra de vocês cá, muitos dos que praticam a Umbanda ou qualquer outro da religião que vocês chamam de terra, muitas vezes começam a julgar a forma diferente que um trabalha e que o outro trabalha, isso? Nossa. Se um casual, por exemplo, trabalha mais no assunto dos amor, aquele outro que trabalha mais na cura começa a dizer, a Umbanda não é isso. Isso aí é coisa primária. Meu santo, não existe o que é primário. Existe a necessidade e a porta por onde uma abre, meu santo. Se não tiver os casuais que trabalham mais nos assuntos do amor, se não tiver os casuais que trabalham mais na parte da cura, se não tiver os casuais, meu santo, que trabalham mais na parte da prosperação, se esse dos encarnados está passando por um problema e não vai só naquele que só trata de um assunto, meu santo, naquele momento da busca e do encontro espiritual, esse pode achar que é pouco interessante. Quer uma prova disso, meu santo? Quantas pessoas dessas já não entrassem na Umbanda porque entrassem atrás de conseguir arrumar assim barra de calça? Uma barra de saia, um homem e uma mulher, e depois de receber uma orientação de um espírito que aparentemente é até pouco evoluído, porque ele está falando das coisas da carne, só que vai passando o tempo, meu santo, esse que foi nessa necessidade de vocês aí, vai se abrindo o coração, abrindo os amém, e aí começa a entender que nessa terra tudo é passageiro. Ele veio cá, porque achava que estava sofrendo mais do que todo mundo, né? Mas aí no meio do caminho ele vai percebendo que a dor dessa da terra não dá para escolher. Mas o sofrimento, se vai sofrer ou não, meu santo, isso dá. Não é porque está doendo seus cornos que tu não pode olhar para a vida como olhar mais de esperança. Nessa terra, meu santo, tudo é passageiro. Nessa terra, o que não se pode é fazer fila com um pobre de espírito, desse que só está olhando para si, para os seus corpos, para os seus lombos. Tem que entender que essa terra, como você mesmo disse, é muito cheia de gente, né, meu santo? Então, se cada um tem uma dessa passo. Tu já observou, meu santo? Quando tu tá nesses negócios que voam, como chama essas coisas que voam aqui na terra de você, meu santo? Avião. Quando tu tá chegando assim para fazer o aterrissador lá, tu começa a ver as formiguinhas, não é assim, meu santo? É verdade. Cada um... Sabe o que é zóio de fogo, meu santo? O que é o quê? Zóio de fogo.
Não sei não, Zóio seu de Zé. fogo é o que você chama desse de carro, né, Wilson? Ah, Aí tu começa a ver assim, passar nessas estradas e ver esses borrachudos de zóio de fogo, tudo andando, né? Aí tu começa a observar que cada um desses zóios de fogo tem umas pessoas, né? Sofrendo, alegrando-se e vivendo. Quando tu anda nessa sua nossa de caminho de algum, Wilson, e tu vê essas pessoas andando acelerado, aí tu começa a observar que cada um desses passos, ali existe um espírito em evolução, e uma pessoa dessa desencarnação de hoje, com as suas dores do momento, mas não é por isso que o mundo para, né, Wilson? realmente. O mundo não para não, né, seu Zé? Não, e não é necessário parar. Não, você não sabe por que a nossa das velas, cara? Moço, mostra esse cara. Tu sabe por que a minha vela de Zé Pilintra é vermelho e branco ou preto e branco, Wilson? Não sei não, seu Zé. Porque o vermelho representa a força do amor. E o branco é sempre paz. E o preto, Wilson, é sempre o acúmulo das emoções, das vivências de cada um. E quando esse vai se queimando, começa nos brancos, né, Wilson? Depois só fica nas quartas do coração. É porque o Xalá já cuidou. E agora, nós, a força dos guias, vamos estar sempre trabalhando naquilo que cada um quer. Isso é muito importante. Eu não sei se vocês entenderam, mas isso tem a ver. Nossa, que a explicação foi muito boa, hein? Então, seus. Essa é a raiz das coisas. É a raiz das coisas que vocês não param para pensar. Não para mesmo. Daqui. Você acredita em espírito, Acredito mesmo. mas vive como humano. Não, é. Como espírito encarnado. Não, você vive como humano. Se você vivesse como espírito encarnado, você não viveria acontecimento, você viveria prova. Qual que é a diferença entre prova e acontecimento? Prova é uma pessoa falar, acontecimento é como eu recebo essa prova. Ou desculpa, acontecimento é uma pessoa falar, prova é como eu recebo o que ela falou. Você, mais caro. Acontecimento é uma pessoa dizer, você é feio. Prova é você se preocupar e entender por que o que ela disse lhe fez sofrer. Tem gente que consegue viver assim aqui na Terra. Sim. O Buda chama isso de compreensão correta. Mas para isso é preciso ter a atenção plena correta. A atenção. Atenção Viver no plena agora, correta. que eles dizem. O que é? Não. Atenção plena correta é outra coisa. Vamos ver, fala. É em vez Fala, de você estar atento ao que os outros estão falando, é estar atento em como você está recebendo o que os outros falam. Se você sabe que você é espírito, se você sabe que você tem prova, você quando recebe o que o outro fala, você não vai se ater ao que foi falado, mas vai se preocupar o que aquilo dentro de você zerou. Gerou. Que você permitiu gerar. Então, veja, e aí nós vamos ter que se afastar um pouquinho dos ensinamentos espíritas para entrar para o ensinamento budista. É a história do carro que eu lhe falei. O que lhe faz chofer quando você não tem o carro? É o seu desejo de ter carro. Se você está com a atenção plena, você sabe que o sofrimento não é a ausência do carro, mas o desejo do carro. Então, se alguém chama você de feio e você tem atenção plena e a chama de feio e isso lhe faz sofrer, você não se preocupa com por que ela acha você feio, o que ela acha errado em você, mas você se preocupa o que lhe causou o sofrimento. E por que você sofre quando é chamado de feio? Porque você criou expectativa a respeito Porque você quer ser chamado de bonito. Então. E aí, ele alcança a compreensão correta. O meu sofrimento
O meu sofrimento aconteceu porque eu quero ser chamado de bonito. Isso é um desejo. Então eu tenho que trabalhar a minha relação com o meu desejo, para que o outro me chamar de feio não cause nada em mim. Porque na hora que você não desejar ser chamado de bonito, se você for chamado de feio, não vai sofrer. Eu disse ontem isso. Ontem mesmo eu disse isso para uma amiga. Se a gente está aberto ao elogio, se a gente permite que o elogio nos mova emocionalmente, a gente também permite a crítica. Perfeito. E quando você vive o elogio ou vive a crítica, você não vive a equanimidade, porque elogio e crítica são vicissitudes. Então, essa é a diferença. Quando você se compreende como espírito, quando você sabe que você está encarnado, primeira e segunda verdade universal, né, filho? Você sabe que você está encarnado, tudo que lhe acontece, ou tudo que você tem informação, ao invés de você se ater à representação da coisa, ou seja, o ato físico, você se atenha como está recebendo. Como você se sente em relação àquilo. Isso. Claro. Mas não, e a partir do momento que você sabe por que você o que você está recebendo, você vai procurar o que em você foi contrário ou a favor daquilo que você está recebendo. E aí você vai combater o que está dentro de você para que na próxima vez que receba não seja nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Isso é equanimidade. Pai, o André Luiz nos conta sobre essa hierarquia, entre aspas, muito entre aspas. Ela está no livro do Espírito. Também, né? Nós estudou todas as perguntas deste livro, uma a uma. As únicas que eu me refugiei terminantemente a responder foram as perguntas referentes à escala espírita. Não. Até porque é bem claro ali, o Espírito da Verdade diz. Isso é uma das coisas que podem ser. Você usa o que você quiser. Mas e eles passaram como uma ideia assim, só para ilustrar, mas varia muito isso. E não é vertical, é horizontal. Perfeito. Depende da aproximação de Deus, que é o meio. Vertical, ou de culpa horizontal, e dependendo de Deus. Não vertical, claro. Não assim, não um em cima do outro. Todos na mesma linha, estão mais, os que você chama de mais adiantados, que não são mais adiantados, porque estão na mesma linha, estão mais perto do centro. E os outros estão na ponta. Aliás, por isso o Buda diz que é o caminho do meio. Certo. Então, quanto mais você se eleva moral e intelectualmente, da maneira que a gente esclareceu, dentro da moral, claro, e da intelectualidade do espírito, isso, mais você se aproxima de Deus. E no caso, pergunta 115. 115. E no caso, a felicidade, Pai, então, a felicidade dos espíritos é o conhecimento de todas as coisas. Não. Fala que a felicidade do espírito é a aproximação de Deus. Que significa... Se Deus é a inteligência suprema. E aí esse conhecimento do Espírito é saber que todo conhecimento humano o afasta de Deus. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Não, peraí, todo conhecimento humano não é exagero não, Pai? Não. Porque se não fosse conhecimento humano... Se não fosse o conhecimento humano, você só não teria prova. Mas você teria todo o conhecimento espiritual que já tinha antes. Ou você vem à Terra para aprender alguma coisa dos espíritos. Esse é um mundo de provas e expiação, não é um mundo de estudos. O estudo é feito antes. Não, mas vou dar um exemplo para você. Dê um exemplo para mim. Você passa o mês inteiro indo à aula. Isso. Tá certo? Isso. Chega no final do mês, o que você vai fazer? A prova. E na prova, você vai estudar alguma coisa? O certo seria não, né? Você já sabe. Você não vai estudar de jeito nenhum. O que você vai fazer é responder questões sobre o que já foi apresentado. Então, você passou, isso está aí, na erraticidade durante um tempo, aprendendo com mentores e observando os espíritos encarnados, como é se aproximar de Deus. Aí você encarna e diz, agora eu vou fazer a minha prova para provar que eu aprendi aquilo lá de cima.
Aí vem para cá e fica estudando. Nós fez uma palestra, moço, na Faculdade Espírita. Conhece? Não. Existe uma Faculdade Espírita. Uhum. Nós fez uma palestra lá dentro. Uhum. E eu desci bem caro. A partir do momento que você entende que a vida é só provação, você tem que precisar parar de estudar. Estudar as coisas do Espírito. E estudar, e você tem que passar a estudar a vida a partir dos ensinamentos dos Espíritos. E aí eu disse, então eu proponho uma coisa, que é o que nós vem buscando fazer. O que é? Que há uma faculdade espírita de vida. Claro. Se ali diz que o seu livre-arbítrio é optar entre o bem ou o mal, eu tenho que lhe ensinar não o que é bem, não o que é mal, mas lhe ensinar a viver momentos da vida optando pelo bem. E isso não tem nada a ver com conhecimento de energia, do petélio, de isso ou daquilo. Isso tem a ver com você enfrentar a vida a partir dos ensinamentos dos Espíritos, que é exatamente o que nós estamos conversando. Agora, sua cabeça não deve estar alcançando, mas na hora que você for ouvir isso pela terceira vez, você vai entender que tudo que eu fiz até agora com você foi simplesmente lhe mostrar que há uma forma diferente de você reagir aos acontecimentos da vida. Só isso. Você fala, há uma forma diferente, isso parece meio óbvio, mas o senhor quer dizer há uma forma apropriada? Não, há uma forma diferente. Se é apropriado ou não, quem vai julgar é você. Claro, mas é a minha história. Não, quem vai julgar é você. A sua história não tem nada a ver com isso. Quem vai julgar é você, a partir do valor que você dá, aquilo que você diz que você acredita. Atrapalha, pai João? Atrapalha. Porque são pensamentos do médium, né? Ah, entendi. Às vezes ele diz, olha, gostaria que meu preto falasse desse jeito, ou então que pensasse coisa bonita, em vez de falar coisa simples. E às vezes entra no meio da informação que vocês estão passando. Sim, porque você tem que tomar cuidado, filho. Tem que tomar muito cuidado, né? Quando você tá... O médium também tá trabalhando nesse momento, então tem que tomar muito, principalmente o médium consciente, né? Tem que tomar cuidado, né? Tem que limpar o coração, limpar a mente e deixar fluir, né, filho? Eu acho que se eu for médium consciente, eu vou ter dificuldade, viu? Porque a maioria das pessoas que são conscientes, eles são meio inseguros, porque é como se não tivesse incorporado. Então, mas aí tem que saber, aí a pessoa tem que ter consciência da diferença, né? Tem que saber a diferença entre o que é a mensagem que foi dada e o que ela tá falando, né? Bom, como eu te disse, tem que deixar fluir, né? Deixa fluir, quem disse e tá bom, né, filho? Tá certo. É confiar, né, pai? Tem que confiar, filho. Porque no final das contas tudo serve o propósito para que foi criado. Sim. E às vezes, como já dissemos no começo do nosso diálogo, que vocês estão sempre ali influenciando muito mais do que podemos perceber. Sim, filho, exatamente. Tem todo um trabalho ali por trás, né, que vocês não percebem, né? Não percebemos. Tem tudo, por exemplo, para contar, para ter esse encontro aqui, né, entre eu e você, assim, tem todo um trabalho antes, né? Toda uma movimentação, né, filho? Teve. Entendi. O senhor pode falar um pouco dessa movimentação? Comunicação entre um e outro, né? Movimentar você aí, movimentar esse aqui, e assim vai até acontecer, né? E agora,
o senhor está vendo que no mundo aqui encarnado, às vezes, as pessoas têm muitas ocupações e não dá para fazer todas as obrigações, tomar um banho de erva, fazer a meditação, a sintonização com vocês, agir de maneira correta, falar de maneira correta, ter bons pensamentos. Então, como é que o senhor pede assim, ou ensina as pessoas a lidar com a correria do dia a dia, sobretudo aqueles que dizem querer praticar a religião? Observação. Observar. Saber o que está acontecendo. Qual é a mensagem que está passando. O que no cotidiano revela de você. Então o senhor está dizendo... tudo é instrumentação. Tudo é instrumentação. Sim, filho. Tudo é instrumentação. Então, o que ele está revelando de você, filho? Você se pergunta, nossa, aconteceu isso. Mas o que isso está me ensinando? Né? O que isso revela de mim? O que isso está falando sobre mim? E assim sucessivamente. Por isso que vocês têm essas vidas loucas aí. Justamente para vocês trabalhar esse pópio. Há 24 horas, filho, vocês estão trabalhando, vocês têm que trabalhar esse pópio. Né? Com auto-observação, com bastante observação. Né? Que é caro. Não ficar na ignorância, né? Sempre, quando tem um ensinamento que precisa ser passado, que precisa ser visto, vocês vão ver e vão trabalhar aquilo. Né, filho? Então, o cotidiano doido de vocês aí serve para isso, né? É como se no dia a dia, ao expormos-nos ao nosso cotidiano, as vicissitudes da vida, nós nele encontrássemos os desafios criados pela nossa consciência, que nos aponta as nossas falhas e a necessidade de reparo. Sim, filho, é exatamente isso. São essas vicissitudes. Estou no bom caminho, pai? Todo caminho é bom, filho. Independente de se seja Adão, se seja você, seja qualquer coisa. Todo caminho, aquele caminho é necessário para aquele espírito. Para a evolução dele. Né? Olha. Então tá certo. Todo caminho é bom. Todo caminho é bom. Por exemplo, um caminho para você não pode ser bom, porque não se adapta a você. Né? Mas um outro caminho, por exemplo, ser Adão. Você não vai ser ladrão, né? Mas tem gente que faz papel de ladrão, né? Porque aquilo lá está sendo usado como forma de evolução para ele, né? Como forma de evolução. Que nem sempre tem consciência de que aquilo serve para ele. Entendi. Né? Quando a gente faz oração, pede alguma coisa para uma pessoa, o máximo que a gente pode pedir é consciência para aquela pessoa. Consciência, fazer com que aquela pessoa tenha a luz necessária para entender aquilo, né, filho? Entendi. Então, quando nós aqui pedimos em oração, não devemos pedir para que as pessoas não passem pelas provações, mas para que as provações lhes sejam úteis. Sim, filho. E o senhor diz que a pessoa tem entendimento, né? Né? Que tenha um entendimento daquilo. Às vezes você não precisa nem fazer oração. Você pode falar para a pessoa mesmo. Olha, você tá passando por isso por causa disso. Né? Essa é a tua aprovação. A única coisa que eu posso fazer para ajudar meu irmãozinho ali, né? É justamente dar o apoio necessário, a força necessária para ele passar por aqui, né? Olha, esses seus ensinamentos são muito bonitos, viu, pai João? Estou gostando muito. Que bom, filho, que bom.
dar às vezes uma palavra de apoio, né, de coragem para uma pessoa, às vezes vale mais do que uma oração. Sem dúvida, filho. Sem dúvida. Porque ali... Oração tem que saber fazer. Oração tem que saber fazer, filho. É. Um Pai Nosso, por exemplo, é um manta. Olha. É um chuta. Né? Não é somente um negócio assim para você fazer por fazer. Não. Tem que fazer de coração. E o Pai Nosso, por exemplo, só tô nesse exemplo, mas você pode colocar isso em outras, né? Aquilo lá, filho, pode. Serve para justamente. Sim, aquilo lá serve justamente para limpar teu coração, né? Para limpar você mesmo, para purificar você mesmo, né? Entendi. Igual a prece de Cáritas. Sim. Ou qualquer outra, você pode pôr o Sutra de Lótus. Também. É para pessoa. Qualquer uma delas, né? Agora, não adianta fazer uma prece ou uma oração, é igual o senhor falou, e não ter a consciência que a reforma íntima é justa, o sofrimento é justo e precisa por conta da reforma íntima. O sofrimento, filho, é como se fosse um sintoma. Precisa se melhorar. Então, o sofrimento é um sintoma de que algo que você não está entendendo. É um sintoma mesmo, né? E esse sintoma, se você não tomar cuidado, ele vai se passando, ele vai te dominar. O medo, né? A raiva, assim vai. Então, o que você tem que fazer? Eu estou sofrendo, mas por que eu estou sofrendo? Porque estou apegado a isso. Mas peraí, se o mundo é transitório, por que eu tenho que estar apegado a isso? Se tudo vai, tudo vem, né? Você tem que fazer essa análise com você mesmo, né, filho? Entendi. Se libertar do apego por conta do reconhecimento, primeiramente, da imortalidade da alma, né? Mas de que também o apego, ele não ajuda muito, né, pai? De maneira alguma, só tá, pai. Viu, só o príncipe de fazer um favor pra você. Mais uma pergunta que o Preto Velho já tá indo embora já, tá? Então passa uma mensagem final pra nós, Preto Velho. Passa uma mensagem pra nós que amanhã é o dia da abolição da escravatura, né? Então eu fico muito agradecido da sua presença aqui conosco, dos seus ensinamentos, foram muito úteis, graças a Deus. Então que Deus abençoe o senhor e que o senhor possa então aí nesse momento, nesse último minuto, passar para a gente uma mensagem final e com as bênçãos de Oxalá nós vamos aí nos melhorar e corrigirmos. Por favor. A melhor abolição, filho, é a abolição das suas próprias correntes mentais. Se livrar da escravidão mental. Se livrar da escravidão que você mesmo propôs para si. Que você mesmo propõe todos os dias. Desapego, das posses, né? Do possuir, do achar que possui, né? Do achar que faz isso, do achar que faz aquilo, né? Então, eu peço, e essa reforma íntima, como vocês falam, né, chamam de autoconhecimento, né, também, é justamente para se livrar dessa escravidão mental de vocês, né? A escravidão, as correntes que prendem vocês, né? Que essas correntes são a corrente do apego, a corrente, principalmente dos sentimentos, do sofrimento, principalmente do sofrimento, dos sentimentos que fazem com que vocês fiquem presos, né? Então é só isso minha mensagem, né, filho? Opa, que isso, só isso, que mensagem bonita. Então, eu agradeço muito, viu, Pai João, o senhor ter se aproximado do médium, por ter se aproximado da gente. Fica com Deus, filho.
Deus te abençoe e até uma próxima. Graças a Deus. Que assim seja, Pai. Muito obrigado.